Pessoal, boa noite. Navegando na internet, eu descobri esse site aí, simulador de circuitos. É bem similar ao Logicsim, que eu já tenho experimentado. Tem alguns vídeos aqui no canal e ao que me pôde parecer, ele é muito parecido, até talvez mais completo do que o Logicsim. A experiência foi muito boa. Esse pequeno circuito que vocês estão vendo aí agora, eu monto lá no final, passo a passo, completo. Embora seja uma coisa bem simples, já é um passo inicial para quem está começando. E antes disso, eu vou mostrar rapidamente alguns projetos que outros usuários já deixaram disponíveis aí na área pública do aplicativo. Ele tem um tutorial, me pareceu bem completo também. Eu fiz uma experimentação rápida, ainda precisaria me debruçar bastante para ganhar mais desenvoltura na ferramenta. Eu fiz um cadastro rápido com o meu e-mail. Bom, aí eu estou entrando na minha experimentação. Abri alguns componentes ali para verificar e pude notar que muita coisa aí é igual ao Logicsim. Aí o display de 7 segmentos, que é uma experiência que eu já fiz por lá. As portas lógicas. Peguei os componentes mais básicos para fazer uma coisa menos complexa. Eu vou fazer uma função com duas entradas, uma função lógica com duas entradas, que basicamente vai ser o 0 e o 1. A vai ser o 0 e o B vai ser o 1. E a saída, os 7 segmentos. E logo em seguida funciona, para quem já experimentou o Logicsim, funciona praticamente igual. Não vai haver dificuldade nenhuma na migração de um para o outro. Aí eu estou escrevendo os 7 segmentos que vão ser levados na função da tabela lógica, que aparece aí logo na sequência. Dessa tabela aí eu só vou usar, como é só o 0 e 1, só vou usar as duas primeiras linhas. E a primeira vai ser o 0, que eu vou montar com praticamente todos os segmentos ligados, menos aquele traço ali do meio, que é o último, ali é o 7º. E o 1 é o contrário, vão ser quase todos desligados, menos o 2º e o 3º. É o que eu estou fazendo aí, jogando zeros e uns na primeira e na segunda linha, de acordo com essa apresentação de letras, de dígitos que eu quero mostrar. Como o 1, ele basta 2 segmentos. Foi assim que foi feito. Aí o aplicativo também, como o Logicsim, ele também já monta o circuito para você. E ali eu botei um clock na ideia de variar o 0 e 1. O estado alto do clock vai ser o 1, o estado baixo vai ser o 0. E eu vou ligar na segunda entrada ali, logo na sequência. Primeiro posiciono aqui, não, eu posicionei errado primeiro, agora sim. Tem que posicionar do lado das saídas, né, das 7 saídas. E eu vou fazendo a ligação de cada um deles. O primeiro segmento, que é aquele segmento de cima, eu ligo na primeira saída. Como ele já está ligado, ele já aparece o segmento. O segundo segmento, obviamente, eu ligo na segunda saída e assim por diante. Sendo que
os segmentos desse display, eles começam ali naquela posição do primeiro e vão no sentido horário rodando, menos esse aí que eu me enganei, esse aí é o ponto. Ele vai ligar o ponto em vez de ligar o segmento. Mas basta deletar ali aquele pequeno segmentozinho e ligar no próximo. Aí sim você liga o segmento 3, né? Faltam 3, né? Que são os outros que vão completar o 0, que é o que o 0 é o que está ligado nesse momento. Porque as entradas estão dando 0 e 0. Como eu convencionei que entrada 0 e 0 sairia 0 no display, é isso que o circuito está me apresentando. Eu não preciso nem ligar o segmento 7, porque o segmento 7 ele não vai ser usado. Aqui eu botei errado, corrigi, e agora sim já temos o 0 ali. Se eu variar a entrada B, que é o do 1, ele passa de 0 e 1, olha lá, já liga o 1. Então praticamente está pronto o circuito. Isso eu estou no manual. É exatamente isso que eu queria mostrar, 0 e 1 variando. Só que agora eu vou ligar o clock. Só que se eu ligar direto como eu fiz aí, ele não aceita e dá erro porque ele está competindo ali com uma entrada fixa, que é daquele B ali. Então, para que isso que eu pensei funcione, eu tenho que desligar a entrada B, ou seja, cortar aquela linha ali que liga o B ao circuito, e aí sim eu ligo o clock aquela porta lógica NOT ali debaixo, né, debaixo dessa entrada. Aí basta deletar essa conexão aí e ligar o clock. E aí sim. Era basicamente isso nessa pequena experimentação.